Amém, glória a Deus. Vou colocar aqui para iniciar. Capítulo 8 de Romanos. Ai, Sara. Você não quer lá pegar meu óculos para mim? Romanos, capítulo 8. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Amém. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também
receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém! Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém! Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém! Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte?
Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje quem está com a palavra é a irmã Cris. O Senhor possa estar te usando aí, irmã. Bom dia, amados. Aqui em São Paulo está fazendo tanto frio, gente. Louvado seja Deus. Mas grande é o Senhor, né? Que livro, assim, tremendo, né? E realmente o livro de Romanos é um manual de fé, né? E lendo e relendo, a gente vai aprendendo mais e é uma forma de a gente pôr em prática. O livro de Romanos, no capítulo 8, a gente realmente, de uma forma linda e gloriosa, desde o seu primeiro versículo, a gente vai de forma linda, mais uma vez, né, trazendo à nossa memória o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós e faz desde o princípio do mundo. Nosso Deus realmente cuida de nós, né? Um pouco gripada, mas louvado seja Deus. O livro romano, quando ele fala assim que eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. E está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós acabamos de ler, né? Quão poderosa são esta palavra está escrita na carta de Paulo. Ele escreveu aos cristãos de Roma, trazendo segurança, trazendo esperança em Cristo, trazendo convicção do Cristo ao qual nós servimos. E hoje não é diferente. A cada dia mais nós precisamos estarmos nos preparando, entendendo sobre a palavra do Senhor, né? Entendendo que cada dia mais nós passamos por lutas, por dificuldades, muitas das vezes no mundo presente, muitas das vezes coisas que não são vistas com os olhos carnais, tempestade mesmo que nos vem, mas que nós precisamos estarmos ligados na videira, ligados em Cristo para passarmos por ela. Mas quão grande é este amor do nosso Deus, que enviou o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho único, né? E Romanos, ele vem nos deixar aqui, onde nós acabamos de ouvir,
nos deixar claro essa mensagem. Nos deixa de forma linda e gloriosa entendermos que Ele veio, que Ele está presente. De uma forma tão linda, de uma forma tão gloriosa. Falar assim, ó, se você o buscar, se você o convidar, se você o quiser para si, olha, ele está de braços abertos. E não somente isso, ele te atende, ele te acolhe, ele te chama de filho. Nós vemos no capítulo, a partir do capítulo, do versículo, né? Do versículo 12, do 13, né? Nós vemos ali uma explicação muito bem clara sobre isso, que é sobre os filhos adotados. Amados, os filhos adotados, não sei se você já teve essa experiência, ou se você tem um filho, né? Você vai ver que o filho adotado, a sensação na família é que ele é mais amado. A sensação é que ele é visto, observado, ele está o tempo todo ali, né? É querido, todo mundo, nossa, fulano, nossa, fulano, nossa, fulano. Por quê? Gente, é maravilhoso. E por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que foi nos deixado quando o Senhor Jesus Cristo veio, nos deixou o Espírito Santo que intercede por nós aqui né, na leitura de hoje. Nós vemos que intercede por nós de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que diz assim, ó, é uma intercessão tão linda, tão gloriosa. Nós vemos a partir do 26 que ele diz, essa maneira ela é tão expressiva, ela é tão expressiva, e você não precisa ter palavras bonitas, não precisa ter palavras bonitas. Tanta gente preocupada com, tem que ser, irmã, né, não, é aquela que sobe até o terceiro céu, aquela que você abre o seu coração e deixa a água do Espírito Santo te lavar. E ele intercede com gemido inexprimíveis. Por quê? Porque ele é o que examina os corações. Ele sabe qual é a intenção. Porque o próprio Espírito Santo é Deus, né? Nós sabemos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E está conosco todo tempo, todo momento, em qualquer situação. Mesmo que a gente estejamos passando por um problema que pareça que é impossível mediante os nossos olhos, mediante os olhos da sociedade, mas aqui no 28 ele vem nos dizer assim, ó, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Lá na frente, nós vamos entender que foi uma forma de o Senhor nos direcionar, nos guiar, segundo o propósito que Ele tem na nossa vida, nos ensinar. Tá doendo? Ei, vai doer mesmo. Porque Ele quer e Ele é o caminho, a verdade e a vida.
E Ele quer que você ande nessa verdade e sendo a vida, gerando vida em outras vidas. Então vai doer. Desculpa, mas vai doer. E todas as vezes que você não entender esse propósito do Senhor, através do Espírito Santo dele na sua vida, vai doer de novo. Até você entender, até eu e você entender, como dizer assim, e comparar que é como uma professora que te dá a prova, e essa prova ela diz assim, você só vai passar quando tirar 10. Se você tirar 6, você faz de novo. Se você tirar 9, você faz de novo. Se você tirar 9,5, você faz de novo. E quantas vezes você passa o processo e fala, Senhor, isso eu já passei, mas não tirou 10. Foi reprovado. Vai fazer de novo. Tem gente vivendo processos repetitivos. Muitas das vezes porque não perguntou a papai, não perguntou ao Senhor. Por quê? Para quê? Travado. Tá travado lá, tem que destravar, tem que perguntar, não consegue sozinho, procura ajuda dos servos do Senhor, daqueles que estudaram nessa terra para te ajudar a destravar. Tem tanta gente que estão estudando hoje na inteligência emocional, como a irmã Flávia, está aí pela misericórdia se tornando psicóloga, para entender. Muitos irmãos se tornando terapeutas para entender o que trava a nossa geração que era para ser a mais exponencial, a mais top das galáxias, com tanta coisa, mas está se tornando uma geração doente, deprimida, uma geração onde se abusa-se de tudo, onde se não sabe uma direção, não sabe o caminho certo a seguir. Mas entenda, se você está passando por um processo como muitas vezes eu passo, eu não sou diferente. A gente precisa perguntar ao Senhor para quê? Porque muitas das vezes a sua dor, a minha dor, que nós precisamos curar, é para quê? É para nós curarmos outro. Então passe de fase. E quando você passar de fase, quando você passar por esse processo, você está pronta para curar outras pessoas. Porque aquele que te conhece, ele te predestinou. Ele sabe que você é a imagem de filho. Ele sabe que quem tem a imagem de filho brilha. Irmãos, o Senhor, Ele nos chamou desde a fundação do mundo. Ele já conhecia eu e você, já saberia que nós erraríamos, e mesmo assim continua nos amando. Mesmo assim, Ele continua nos dando oportunidades de vida, de bênção, de prosperidade. Então, somente basta que você se arrependa. E o músculo em você, que é o seu coração, preserva ele. Lava ele com o sangue de Jesus todos os dias. Não tome determinadas coisas para você que não é para você. Não tome. Não tome. Guarda o seu coração.
Guarda o seu coração. O papai te deu o coração limpo. Te deu o coração limpo. E através do sangue de Jesus, hoje, o presente chamado hoje, ele te dá mais uma oportunidade de lavar este coração. É. Ele que te predestinou. Ele te chamou. Não somente te chamou, ele te justificou. E não somente te justificou, ele também te glorificou. Aleluia. Aleluia. Imagine, imagine que aquele que te criou, que te formou com as próprias mãos, desse jeito aí, desse jeito. Porque se olharem para você e não derem o devido valor, entenda que o papai, aquele que te criou desde o ventre, te ama assim. É, desse jeito. Desse jeito. Então se arrependa sempre que necessário, o tempo todo, se necessário. E saiba que ele continua te vendo como imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Filho adotado. Filho adotado, quando chega, que a mãe fala assim, esse menino fez isso, fez aquilo. E o pai, não. Espera aí, eu vou conversar. O filho já precisa estar, pai, me perdoa, não foi essa a minha intenção. Me perdoa novamente. Eu queria acertar, mas eu errei. A minha intenção era essa. É com sinceridade. É com sinceridade diante da presença do Senhor. Não é expressão de palavras eloquentes. Não, sinceridade de coração. Entendendo o colo que Ele nos dá. Entendendo quem nos chamou. Quem nos ama e nos amou desde lá. Sabe quando alguém te olha e fala assim, você é feio, ou você é isso, você é aquilo? Entenda que na sua frente está o seu pai. Não pegue para você. Não pegue para você. Porque uma coisa eu sempre falo que veneno só vai te matar se você beber. O veneno está lá na mesa. Você sabe que ele está na mesa. Está lá na mesa. Ali tem veneno naquele frasco, naquele copo. Alguém falou. Você sabe onde está. Mas sabe de uma coisa? Aquele veneno só vai te matar se você pegar e tomar. Se você não tomar, aquele veneno não vai fazer efeito em você. Então, nessa manhã, entenda isso. Entenda que muitas coisas virão na minha e na sua vida, mas que você precisa estar forte, entendendo que você é imagem e semelhança do Criador. Que Ele te amou dentro da fundação. Nós vemos no áudio, né, diferente da minha Bíblia, mas minha Bíblia fala assim, ó, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu vou te falar, tem muita gente contra mim, contra você, né? Muitas vezes até os de dentro de casa, né? Aqueles que estão próximos, que sabem do nosso defeito, né? Mas sabe de uma coisa?
aquele que está comigo e com você, na nossa frente, na nossa retaguarda, aquele que nos guarda, que nos ama, que nos diz que nós somos filhos adotados, ele é o nosso advogado. E mesmo aqueles que são próximos, aqueles que sabem o nosso defeito, quando a gente entregamos na mão dele, fala: Senhor, cuida, cuida, não deixa esse veneno tomar conta de mim, tira essa má água. Quando a gente entrega e não deixa essas palavras virar veneno, virar má água dentro de nós, é libertador. Eu digo por experiência própria, porque durante alguns anos o meu coração teve má águas, de palavras que me travaram, mas que quando eu entendi, aleluias, gente, isso realmente tem um significado. E não é em vão, não é em vão. A palavra do Senhor não é em vão. Quando nos diz que Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, se entregou por nós. Ele passou a pior dor. A pior dor. E a dor que eu passo não é nada comparável a que ele já passou por mim. Aquilo que nós passamos, e que muitas das vezes nós ainda vamos passar. Entenda, vai passar. Ei, vai passar. Tá difícil hoje, ou de repente você vai passar, tá? E o Espírito Santo, que está à direita de Deus, intercede por mim e por você. É uma realidade. É uma